Você veio aqui cultuar o Rei dos Reis. Você veio ouvir uma palavra que vai melhorar cada vez mais o seu caminhar. Então olha para o seu irmão e dá uma boa noite, dá graça e paz. Diz o quanto ele é importante para a sua vida. Uns estão se abraçando, aproveitando esse momento magnífico. Já quero declarar que a paz que excede o entendimento, amados, está nesse lugar, está na minha vida. E eu sei porque sei que Deus ele vai falar aos nossos corações. Maria está muito bonita hoje, viu? Ela sempre está bonita, mas hoje ela teve um toque especial. Essa menina, por isso que eu digo que não faz uma associação. Eu não sei você, meu irmão, mas eu estou assim, sabe? Sempre entendendo algo desde o princípio da minha caminhada e antes disso. Nós percebemos que as associações determinam muitas coisas nas nossas vidas. Eu sei que é um tempo de nós entendermos que precisamos nos associar. Primeiramente com essa palavra. E segundo com irmãos que estão aí cheios do fogo e do poder. Que estão andando na palavra, manifestando o poder de Deus. Não o poder das coisas que está no mundo. Não as preocupações. É um tempo bem propício, sabe, amados? De você, eu sei que a Bíblia diz que nós não podemos nos preocupar. Mas eu vou mandar você se preocupar com isso essa noite. E rever, porque coisas ainda não se manifestaram. Se nós temos uma palavra tão boa como nós temos, tantas revelações, um Deus tão generoso que deu seu único filho para que possamos estar aqui e desfrutar de tudo isso. Mas às vezes não tem um romper na nossa vida. Diga-se para o seu irmão, cuidado com as suas associações. É disso que eu quero tocar essa noite e quero aproveitar também. Eu estava revendo, eu amo as frases de nosso apóstolo Guto, que é o presidente desse ministério. E ele traz cada uma que eu digo, meu Deus, essa eu recebo e guardo no meu coração e faço como um provérbio para a minha vida, sabe, amados? Tem uma frase que eu digo que já não é mais dele, é minha. Sempre quando eu estou dando treinamento de equipe, eu falo que Guto diz isso e é real mesmo. Eu percebo isso quando eu estou com minha equipe do Rema, quando nós estamos com a nossa liderança, enfim, com tudo que acontece nos departamentos aqui da igreja. Deus, ele quer um coração, sabe, amados? Alinhado primeiramente com ele e segundo com essa igreja. Do que pessoas com habilidades, porque a habilidade treina, coração se nasce. E deixa eu te dizer uma coisa, tu nasceu com um coração poderoso, amém? Então isso foi uma das frases dele e uma outra foi sobre associações. Eu pedi para colocar hoje no projetor. Ele diz assim, as pessoas são como postos de gasolina. Quando eu estou perto delas ou associada a elas, posso me abastecer daquilo que elas são. Quando boas e quando pode me ensinar ou motivar. Aí eu quero, amados, fazer essa pergunta agora para você. Aí eu te pergunto, pode colocar, com qual tipo de combustível você está se abastecendo? Com qual tipo de combustível você tem abastecido aqueles que chegam até você? Sabe que é importante hoje você estar com bom combustível, esse combustível é a palavra? E o maior condutor é Deus. Amém. Sabe, você precisa escolher conexões divinas. A Bíblia diz que o tempo está sendo abreviado. Nós sabemos disso desde a época, até a morte de Cristo, quando começou, já começou, está se abreviando, só que agora está acelerando. Então, hoje, nós precisamos ter conexão divina. Diga, conexão divina. Você pode abrir lá em Provérbios 22. Eu gostei dessa versão, que é a versão internacional. Ela diz assim, Provérbios 22, 24. Não se associe com quem vive de mau humor. É interessante que você pode ser alegre como for, mas se você estiver com alguém de mau humor, você não consegue nem mais rir, né? E diz também, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. E no 25 diz, do contrário, você acabará imitando essa conduta. Aí o pior,
vai cair em armadilha mortal. Mas quando ele fala essa armadilha não é a tua carne, também pode ser, mas principalmente a espiritual. Você está comigo? Porque a Bíblia ela nos ensina que nós podemos até irar, mas o que é que nós podemos? Não pecar. Mas uma pessoa que vive com ira, ela termina pecando e botando você no mesmo caminho, porque você está se associando com ela. Amém? Então, amados, nessa outra versão que eu também gostei, no Provérbios de 24, que diz: não faça amizade com o iracundo, nem andes com um homem colérico, cheio de cólera. Aleluia. Para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Percebeu aqui? Que a conexão, ela mexe diretamente com a nossa alma. Aleluia. Isso é muito sério. E precisamos renunciar a algumas das grandes renúncias. Eu já fiz muito na minha vida. Desde o começo da minha caminhada com Cristo. Uma delas eu renunciei. Sabe, amados? Que eu já fiz foram de, sabe, ambientes e também pessoas. Família, sabe? Pessoas que aparentemente elas são ótimas. São pessoas maravilhosas. São pessoas que te abraçam, são pessoas que te dão coisas. Te ama, te ama, te ama, te ama. Mas sabe, amados? Pessoas ótimas, mas com sabedoria errada. Você está comigo? Ou pior, sem sabedoria alguma. E a Bíblia diz que aquelas pessoas que andam com sabedoria, aí eu falo, eu não quero assim exaltar o meu marido, mas é tremendo andar com ele. Ele não se ira fácil. Quando você vai falar de alguém, ele diz, cuidado que você está falando. Eu acho que eu sou o que sou pela associação. Acho não, eu tenho certeza, tenho convicção. Então, aquelas pessoas que são tão boas, talvez ela não seja a sua associação para hoje. Entende? Está comigo? Você abre lá em Salmos, nós vamos chegar lá bem devagarinho. Eu não quero bater em ninguém, sabe? Porque às vezes a gente traz uma palavra, parece que está batendo, né? Não. Hoje eu quero, sabe, conscientizar a minha vida e a sua vida. Que precisamos entrar, amados, sabe? Em alvos diferentes, em níveis mais altos em Deus. E ver o que está valendo a pena para esse tempo de hoje. Em que nós estamos nos associando. Isso é muito importante para a nossa caminhada em Cristo, em todas as áreas da nossa vida. Aleluia. Salmos 11, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, mas nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Aí no 2 diz: antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, o qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quem quer ser próspero aqui? E quem já é próspero aqui? Então, amado, você precisa entender que o conselho, ele tem o poder de despertar em você o melhor e o pior de você. Você está comigo? Mas isso não vai depender do que você está fazendo, mas de quem você está se associando. Depende com quem estamos andando. Depende do quem compartilhamos nossos sonhos. Nem todo mundo está pronto para ouvir os sonhos que você tem em Deus. Infelizmente, no tempo de hoje, nem todo mundo está pronto para ver, sabe, a prosperidade divina na sua vida. O teu crescimento no teu ministério, o teu crescimento espiritual. Existem projetos de Deus que estão guardados, sabe, só para lançar nas suas mãos. Eu sei disso. Mas sabe que as associações, elas estão corrompendo isso, está tirando esse tempo que Deus tem para você. Sabe, também projetos pessoais. Eu já percebi que às vezes a gente comenta alguns projetos que tem na nossa vida e logo dá errado. Por quê? Porque você contou e associou as pessoas erradas. E nós precisamos crescer.
Eu sei que existe um boom de Deus aqui nesse lugar, existe um boom de Deus na tua casa, na tua vida. Eu vejo coisas sendo rompidas, sabe, de uma noite para o dia, Deus te surpreendendo, coisas chegando inesperadas, e você olhando para você mesmo e vai dizer, só pode ser o meu Pai. Você vai passar a não mais murmurar, mas dizer, só pode ser o meu Pai nesse negócio. Como é que de repente eu não estava lisa aqui batendo os bolsos, só misericórdia, mas apareceu 1 milhão na minha conta, só pode ser Ele. Só por causa de uma decisão de associação. Se associa a essa palavra, se associa com pessoas grandes. Deixa eu te dizer, não é o ambiente não, é quem você está se associando. Sabe, tudo que eu faço na minha vida, e quando é novo, eu gosto de ver quem está crescendo lá na frente, eu vou estudar a vida deles. Para o Rema mesmo, quando a gente começou aqui no Rema, e pastor disse, tu vai agora ser a diretora, e eu larguei tudo mesmo que eu tinha. Aliás, eu nunca tive nada, tudo é dele, mas eu deixei nas mãos do meu filho e da minha nora, que hoje faz um serviço bem melhor do que o meu. Cresceu 3 vezes mais, 10 vezes mais do que a mim. Mas sabe, amados, eu entendi algo em Deus. Nós precisamos largar as coisas na hora certa. Mas entender que o crescimento também, você tem que olhar para aqueles que estão crescendo, não para aqueles que estão lá, ó, cada vez mais se afundando ou não saindo do lugar. Foi o que eu estava falando quando eu assumi o Rema. Eu assumi o Rema, então a minha vida era aqui em Marcel. Mas eu disse para ele, eu só assumo o Rema se você me mandar para outros Remas que estão no sucesso. Porque nós somos um sucesso, amados. E eu vou te dizer, se você pega um departamento bom, ele tem que estar melhor. E eu fui lá me associar com alguns Remas. E no primeiro ano, eu lembro, a gente teve 320 alunos. Porque eu me associei com as pessoas certas. Eu fui buscar qual é o motivo dela estar crescendo, e a gente ainda está pendigando. Aleluia. Então, principalmente, com quem estamos nos associando? Quais são as influências que temos recebido nesse tempo? Como é que você está? Você está como rainha ou como mendiga? Rei ou mendigo? Por quê? Porque disse que está tendo uma crise ou teve uma pandemia. Com que associação você está hoje? Primeiramente com essa palavra que diz que independente da condição que você está, ei, você é próspero, você não é mendigo. Então, independente do que passou no país ou está passando, ei, você não vai ser, amados, atingido. Eu não vou ser atingida. Porque nós precisamos entender que a gente está associado com a palavra. Aleluia. Então precisamos olhar quais são as nossas associações. Precisamos entender que são as nossas amizades que determinam nossas escolhas. Eu vou te dizer, eu sofri muito na minha adolescência, porque eu tomei decisões e escolhi coisas. E eu tive que pagar o preço delas. Sem ser crente, menti até para minha mãe. Na época, vocês sabem que eu tenho um filho em Amsterdã e tenho uma outra filha também. E o pastor Emiliano, quando casou comigo, pegou tudo pronto. Mas não foi fácil, ele também me ajudou muito, principalmente na adolescência deles. Graças a Deus que eu tenho ele e ela. Mas eu vou te dizer, até eu chegar aqui, amados, eu passei por um processo doloroso. Eu sofri, porque eu determinei me associar com pessoas. No tempo muito curto da minha vida, que era 15 anos de idade. Sabe, para quem não sabe, eu casei direitinho. Nunca tive namorado, como o povo tem aí, esse bolo de namorado, nunca tive. Não conhecia essa palavra. Mas eu preciso contar só essa parte. Mas aos meus 15 anos, eu decidi casar. Meus pais não queriam casar. Não queriam que eu casasse. E depois que houve uma mentira nisso tudo, que o pai dos meninos disseram, que eu naquela noite,
eu tinha vindo do trabalho, que eu sempre trabalhei. Com 15 anos já trabalhava. Eu cuidava de uma lanchonete da minha mãe, lá no sanatório. E eu vim pedalando de bicicleta com todo o movimento no bolso e muito cansada. Eu comi e dormi. Eu me acordei com os gritos, meu pai mandando eu descer. Quando eu desci, eu só ouvi aquilo ali. Por que você fez isso? Agora você vai casar. Eu não sabia nem o que era. O pai de Amsterdã disse que eu tinha perdido a virgindade com ele. E minha mãe disse, agora... Meu pai disse, agora ele pode ir para o Japão, mas você vai casar. Agora você vai morar aqui comigo. Aí ele decidiu, não, comprou uma casa do lado, montou todos os móveis. E disse, a gente vai mentir para tua mãe e para o teu pai. A gente vai passar a lua de mel por lá. E depois, a gente fica por lá mesmo. E deixei minha mãe aqui sozinha, amados. E lá eu sofri muito. Por que eu estou contando isso? É vergonha, não. Vai trazer para você hoje, sabe? Algo que você vai olhar para você mesmo e vai dizer, o que é que eu estou fazendo na minha vida? Porque eu era inocente, hoje vocês não são mais. Vocês são conhecedores da palavra. E essa experiência que eu sofri foi muito dolorosa. Porque eu quis sair dela, mas não conseguia mais. O preço que eu fiz minha mãe pagar foi muito doloroso. Por quê? Porque eu determinei. Foi eu que escolhi quem eu estava, quem eu ia fazer a minha vida. Você está comigo? Mas Deus, Ele é muito misericordioso, amados. Depois de muito processo da minha vida, graças a Deus, logo fiquei viúva. Porque Deus já sabia para que eu tinha nascido. Deus sabe para que você nasceu. E quando eu decidi me associar com essa palavra, eu vou te dizer, hoje eu não tenho sequela nenhuma do meu passado. Eu não preciso retroceder, olhar quem eu fui, por qual motivo eu estou assim hoje. Não, o motivo que eu estou hoje é a palavra. Nada. Se eu começar a lembrar aqui do meu passado, eu vou te dizer, eu vou chorar muito. Apanhei, fui espancado, o que você imaginar aconteceu na minha vida. Por quê? Porque eu que aceitei, eu que decidi viver aquela vida. Por mais que eu fosse um adolescente, amado, deixa eu te dizer, a decisão foi minha e o preço quem pagou foi eu. Mas isso não me dá motivo hoje de viver uma mulher triste, amargurada. Eu não sei porquê, não estava aqui no script, mas veio e apareceu de repente e isso aí, vamos ver. Porque isso não é testemunho, isso é um testemunho, sabe, da minha vida. Pessoas olham para mim, quem vê Maísa triste? Me diz uma coisa dessa aí que eu quero ver. Você vai ver um versículo aqui que você precisa se associar com pessoas que dão muita risada, amados. Porque duas coisas acontecem. Você vai ficar linda como eu. Porque a alegria formoseia o rosto. E não vai envelhecer, vai precisar de botox. O melhor botox que você pode usar hoje, diga assim para você mesmo, é sorrir. Dá um sorriso para o seu irmão, mesmo de máscara. Sabe, as amizades que eu tive, por causa de algumas pressões que eu sofri na minha adolescência, eu estava contando para a Sheila esses dias, e ela disse, meu Deus, esse testemunho precisa ir para pessoas que estão precisando ouvir, Maísa. Eu comprei um short, mamãe comprou um short, meu pai não dava muita coisa para nós. Minha mãe tinha que trabalhar, por quê? Porque o bichinho era prostituto. Mas meu pai era apaixonado por ele. Minha mãe era apaixonada por ele e ele por ela também, era um amor roxo. Tanto que eles morreram juntos, porque a palavra deles foram essa. De muitos anos eu ouvi eles dizer isso. Sabe o que eles diziam? Minha mãe dizia, meu velho, eu já disse a Deus, se for para você morrer primeiro, eu quero que ele me leve, porque eu não quero ficar sem você. Aí ele se preocupa não, minha velha. Quando tu morrer, vai ser assim, é um caixão na frente e outro atrás. E foi assim mesmo que aconteceu. Os dois sofreram um acidente e no dia que enterraram eles, eu vi isso acontecer, amados. Sabe, um estava lá e o outro estava em cima. Mas minha mãe era apaixonada por meu pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Depois que eu vi aquela minha situação, né, junto com meus pais, minha mãe lutava tanto, trabalhava tanto para me dar as coisas. Aí meu pai me via, né, um corpinho mais ou menos.
gatona toda, e ele dizia, tira o short agora. E quando eu tirava, ele rasgava, porque ele não queria que eu usasse aquela roupa. E eu lembro que eu entrei no banheiro chorando e disse, mamãe, ela, diga minha filha, digo, eu vou morar no Rio de Janeiro, com 13 anos de idade. E ainda disse que ia dançar no sambódromo. Não acredito, mama. Isso, disse mesmo. Minha mãe olhou para mim e disse, deixa de besteira, depois te compra outra roupa. Eu digo, não, isso não é. Mãe, eu preciso da minha vida, meu pai, o que ele faz? Ele, minha filha, é só um short, ela só dizia isso, minha filha é só um short. Digo, pois quando eu tiver idade, eu vou morar no Rio de Janeiro. Olha como a palavra tem poder. O pai de um menino morava no Rio de Janeiro. Quando eu conheci, fui embora para o Rio de Janeiro. E eu vou te dizer, amados, eu jamais posso culpar meu pai, foi uma decisão minha, amados. Nós não podemos, sabe, o problema foi que eu conheci alguém na hora errada, amados, no tempo errado da minha vida, eu era um adolescente. Por isso que eu te falo, as escolhas determinam o nosso jeito de ser. Eu não mentia para os meus pais, passei a mentir. Menti 2 vezes. Uma que não era mais virgem e a outra que eu ia passar só uma lua de mel. E aí? Diga as associações. Sabe, amados, meu jeito de ser determina as pessoas. Sabe, até a forma que você fala. Saí uma adolescente imatura e voltei para Maceió, alguém muito madura. E quando, graças a Deus, ele morreu, sabe o que é que eu disse para mim mesmo? Eu não caso mais nunca na minha vida, quem casa é canário. Deus me livre de me associar mais com esse tipo de vida. Mas quando Deus entrou na minha vida, com menos de 25 dias, eu conheci meu galego importado. Com 3 meses a gente noivou, com mais 3 meses nós casamos. E a dona Adilha tomou um susto triste, não foi, minha filha? Filho único, amados. Filho único. E eu falei sobre caráter, né? Que a nossa personalidade, e a minha personalidade antes de Jesus era sanguínea, era independente, era arrogante. Tudo que você imaginar de ruim era. Porque tudo na minha vida, amados, sabe? Me levou para isso. Mas diga, graças a Deus, ela conheceu Jesus. E se associou com o homem de Deus. E mudou a vida dos meus filhos. Mudou a minha vida. Mudou a vida da minha família, amados. Mudou a vida dos meus vizinhos. Porque eles não conseguem olhar para mim, mas a Maísa que eu sou hoje, cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Então a associação vai determinar, mas vai mudar até o seu caráter. E lembre que seu caráter, sabe, a sua personalidade, que já foi renovada por essa palavra. Por isso você precisa essa noite selecionar, diga selecionar. Bem as nossas amizades, a sua amizade. Independente do dia mau, você não precisa buscar pessoas, elas não vão resolver o teu problema. Ela só vai ouvir o teu problema e você desesperado às vezes conta. Aí todas as igrejas do mundo já vai saber da sua vida. Então você tem que ter cuidado no dia mau ou no dia que vai bem. Quando a gente está alegre demais, a gente fala demais, né, também? Então precisamos ter cuidado com isso. Eu não estou aqui me referindo, você vai fazer acepção de agora eu não vou andar com mais ninguém, não, não, não. Se você não conseguir ser uma influência para essa pessoa, ela não pode andar com você. Pessoas que sentam do seu lado e a primeira coisa que diz, tu viu o irmão da igreja, essa não pode estar associada com você. Porque seu ouvido não sai fogo, não é o inferno do Satanás para estar dentro. Você está comigo? Devemos considerar, tratar bem, amém? Quem se aproxima de nós. Andar em amor com todos. Porque você vai também arrancar dessa pessoa algo, sabia dela? Quando eu sento com alguém que começa a falar de muitas coisas, eu digo, meu Deus, eu não posso ser assim.
Porque nós aprendemos com ela. Nós aprendemos com pessoas. Mas se é aquela pessoa, amado, que está sempre ao seu lado, te levando para o outro lado da trilha, que não é a palavra, caia fora. Diga para o seu irmão, caia fora. Nós sabemos que qualquer um pode nos ensinar alguma coisa, mas o que é que você está aprendendo? Pergunta para o seu irmão, o que é que você está aprendendo? Eu sei que elas também podem servir para alguma área das nossas vidas. Mas o que é que ela está se servindo hoje? Pergunta para você mesmo. Que tipo de nível ela está te levando? Aleluia. Uma amizade, uma companhia, uma associação sempre gera intimidade com alguém. É incrível. E eu vi muito isso daqui, ó, desse casal que eu estou aqui de frente, esses pastores aqui maravilhosos. Não é porque é meu filho, não, porque a sabedoria está, graças a Deus, na vida desses dois. Eu nunca vi isso. Como é importante. E eles, quando me verem associado com algumas coisas, eles olham para mim e já dizem, cuidado, má e mãe, tu está parecendo demais. Porque, amados, é inconsciente. É inconsciente, é incrível, a intimidade, ela gera. Ela gera. É engraçado que Amsterdã não é filho de pastor Emiliano. De sangue não, mas de espírito é. Amém? A gente sabe de sangue. Mas graças a Deus que o sangue deles foram renovados por Jesus e agora pode ser pai e filho. Que eles se consideram assim. Mas as pessoas dizem, meu Deus, como parece com o pai. Eu digo, está cego. Mas sabe o que é, mas deixa eu te explicar. É porque é através do relacionamento. O exército, sabe o quê? Influência sobre nós. De tanta influência, pastor Emiliano, tá, e pastor Amsterdã se parece demais. E observe, que nem percebemos, quando nós olhamos, nós estamos muito parecidos. Peguei Emiliano, sabe, calminho. Ó, aqui é meu prato, aqui é o seu. E eu na minha casa, era massa. Não estou dizendo que a dele não era, mas a minha era, porque eu vivi na dele, vivi na minha. Por isso que eu estou falando que a minha é massa. 8 filhos, 6 mulheres, 2 homens e 3 de encomenda do meu pai. A gente procurava até as peças, onde está na outra. E era assim. Aí era lá mesmo, mas era massa, eu gosto disso, eu gosto de gente. Eu gosto de comunhão. Aí eu estava lá com um prato. Rapaz, eu estava com um pedacinho de carne que era o último. Por que o último é mais gostoso do prato? Você come a comida todinha para deixar o gostinho da carne no final. Minha irmã chegava com gafe, a Madalena. Tudinho era assim. Aí eu chego com o Emiliano, não tive isso, amados. Aí ele chegava na festa da minha família, ele estava comendo, o povo, daí, pastor, daí, Emiliano, daí, cunhada. E tá. Ele olhava assim. Mas entenda algo. A nossa associação nos tornou, sabe como, parecidos. Ele dormia de 6, eu dormia de 1h, meia-noite, porque da lanchonete. Não era, pastor? Aí ele passou a dormir tarde, nunca mais conseguiu dormir cedo. Depois que foi o pastor, é que acabou mesmo essa história. Mas sem perceber, amados, a vida dele mudou e a minha também. Por quê? Porque fizemos boa associação. Teve uma pessoa que disse, rapaz, tu foi premiada, viu? Que sorte a sua. Viu como assim? Casar com o pastor Emiliano. Digo, sorte foi a dele, rapaz, pegar uma princesa dessa. Eu vi a foto do casamento. Não é linda os dois? É lindo, amados. Ele não precisa se sentir menor do que eu, nem isso aqui não é uma competição. Nós somos iguais. Por isso que dá certo. Aleluia. Eu posso confiar nele, ele pode confiar em mim. Em quem você está confiando, amados? É necessário. A pastora Amsterdã como filho e ela como nora, ela confia em mim. Eu sei disso. Mas em quem você está confiando? Sabe, a sua vida, a minha vida, os nossos projetos, os nossos sonhos. Sabe o que é que Deus fala em Salmos 25:14? Observa o que é que ele diz. A Bíblia diz que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança.
se ele está dizendo aqui, em Salmo 25, que está falando que a intimidade dele é para aqueles que o temem. E esse temor que ele está falando aqui não é um temor, sabe, de medo, não, é de reverência. Quando ele vê que você entende, que você não tem medo do Todo-Poderoso, mas tem a reverência, sabe que ele está aqui, ele habita dentro de você e ele está vendo todas as coisas. Por mais que você se esconda, né, na profundeza. Ele olha para você e diz, ele me teme. Esse temor não se refere a medo, se refere a um sentimento de profundo respeito e de muita obediência à sua palavra. Sabe o que é que Jesus disse no 15:14, João 15:14? Ele diz assim, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhe ordeno. Veja que há uma condição estabelecida por Jesus. Jesus, ele estabelece o que aqui? Uma condição para alguém ser amigo dele. Ei, você é a imagem e semelhança de Deus. E hoje você é Jesus aqui na terra. Precisa ter condições. Você está comigo para ser seu amigo. Ele tem que estar bem associado para ser seu amigo. Diga para o seu irmão, cuidado. É muito perigoso esse tempo. Porque se ele estabeleceu condições para alguém ser seu amigo dele, imagina nós. Eu estou bem cuidadosa com isso. Porque o meu futuro determina quem eu estou me associando hoje. Sabe que você tem um grande chamado? Eu tenho um grande chamado. E se eu me associar errado, você que está em casa, vai sofrer, vai pagar um preço. Por isso que eu contei logo, sabe aquelas... logo no começo, quando eu falei que... como eu disse, né? O que nós fazemos hoje determina o nosso futuro. Foi exatamente o que eu fiz. A minha decisão. Por isso que com uma palavra dessa, você tem que sair nessas portas decidido hoje. Diga, é hoje que eu vou decidir. Porque eu sou discípulo de Jesus. Você é discípulo de Jesus. Você precisa fazer o mesmo. Jesus, ele tinha autoridade para dizer, você não conhece o Pai, pois ele é igual a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Sabe que as pessoas precisam ver assim de você também? Como Paulo falou em 1 Coríntios 15:33. Abre lá, 15:33. 1 Coríntios. Ele diz aqui que nós não podemos ser enganados, amados. Ele diz assim, não se deixa enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Eu estava citando de alguém, essa não é daqui da igreja, é alguém que faz parte da minha família, eu também não preciso dizer o nome. Eu estava citando isso na mesa hoje também. Essa pessoa, eu conheci desde pequena, desde adolescente. A mãe dessa pessoa era a mulher mais limpa que eu já conheci na face da terra. Ela era tão cuidadosa com as coisas que ela ganha de mim. Ganha de você? Ela era tão limpa, tão cheirosa. O filho andava tão engomadinho. Mas ele conheceu uma moça e ele casou. E eu estava falando na hora do almoço, a Emiliano, pelo amor de Deus, amor, e Sheila ouvindo a história. Para de falar que eu lembro da casa dela. Sabe, mas eu olhando para essa pessoa hoje, ele está igualzinho. Dorme sem tomar banho, fede. As barbinhas, sabe? A casa, uma vez eu cheguei lá, ela disse, eu fiz a faxina. Eu digo, aonde, Jesus? Porque fedia. Mas é como ele está dizendo assim, olha, não se deixe enganar. Você não pode se enganar com as suas associações hoje mais não, porque você não está mais ignorante, você que está conhecendo hoje a palavra. Ele diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Por mais que ele aprendeu com a mãe, sabe? Meu amado, ele se desviou. Precisamos também entender que o contrário, que o inverso também funciona. Quando você procura alguém que está no top dos top, você se torna um top, não tem para onde. Você cresce em todas as áreas da sua vida. Você está comigo? Porque as boas companhias trazem boas convicções, boas amizades, traz boas associações. E também nos deixa bons costumes.
Por isso que eu te perguntei qual é o combustível que você está dando para as pessoas. Ou recebendo. E com certeza eu vou te dizer, quando nós nos conectamos com pessoas boas, a certeza é que essas pessoas também vão nos ajudar a corromper os nossos maus costumes. Quando você anda com alguém cheio da palavra, você fica constrangido. É crente demais. Ora demais. Quer que eu diga uma? Por exemplo, você tem o mesmo chamado do outro, nos 5 dons. E você vê aquela pessoa se mover poderosamente e você está ali, para lá, parecendo um parasita, parado. Você não, eu preciso andar como ela está andando aí, buscando o Senhor de todo o coração. Se o meu chamado é igual, eu preciso fluir. Eu preciso também ser bom. Uma pessoa disse, meu Deus, o que foi que aconteceu aqui terça? Foi as manifestações do Espírito de Deus, meu irmão. De alguém que é um exemplo para nós, Sheila Lacerda. Abre lá rapidinho em Provérbios 27, 17. Veja o que ele diz. Por isso que nós precisamos um dos outros. Principalmente aquela pessoa que você rejeita. Você precisa estar perto dela. Ela vai trazer algo bom de Deus para você. Sabe por que você às vezes rejeita? Porque ela te chama a atenção. Porque ela mostra que está errado. A Bíblia diz assim, no 27, 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Foi eu e a Miliana, nós dois estávamos afiados. A gente sabe o momento de um falar com o outro. A gente sabe o momento que o outro não está podendo ouvir mais. Aleluia. E veja também o que diz em Provérbios 13, 20. Aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Aí eu te pergunto, com quem você tem sido afiado? Pessoas que estão te levando ao nível de Deus? Dá um glória a Deus, uma aleluia. Por um tolo, por um sábio, eis a questão. Diga, a decisão é minha quando eu sair daqui. Agora também, qual está sendo você como influência para outras pessoas nesse tempo? Qual tipo de influência você exerce sobre pessoas? A sabedoria ou a tolice? Fazendo as pessoas caírem. Olha, o maior erro de alguém é chegar para o outro e dizer, tu não sabe o que aquele ministro fez. Sabe, amados, às vezes, o líder da igreja, não digo nem aqui, qualquer igreja, não está sabendo e o camarada está lá pregando a palavra. E você está roubando do irmão, sabe, de receber o óleo, o azeite. Porque ali é só a vasilha. Aí é mais fácil você chegar para a pessoa que está na frente e dizer, fulano está no altar, mas fulano está assim, assim, assim. Mas você tem que ter certeza do que você está dizendo. Não do que você ouviu, mas do que você viu. Você está comigo? Quando você fala de alguém, você já roubou a palavra daquela pessoa. Eu vejo o marido saindo do evangelho por falta de sabedoria das mulheres. O caba nem aceitou Jesus direito, mas você bota um monte de defeito na liderança, bota um monte de defeito nos irmãos, bota um monte de defeito na igreja. Diga assim para o seu irmão, meu irmão, para de falar da igreja que não tem irmão. Não tem ninguém perfeito na terra, porque a igreja é você. Diga para ele, diga. Diga assim, eu preciso ser uma influência. Mais do que ser influenciado. Porque tem pessoas que olham para mim, eu digo para você uma coisa, sabe? É muita coragem de você dizer para mim que não precisa congregar. Porque eu não tenho essa coragem. Tu tem essa coragem de ficar sem congregar? Agora, se você for aquele que lê a Bíblia todos os dias, ora todos os dias, busca louvores, sabe, está ali ouvindo ministrações, se enchendo, mas ainda não é bíblico, você não vem congregar? A gente tem que ter cuidado com esse tempo. Você que está em casa, tenha cuidado. Se você está em casa, porque você não pode estar aqui, glória a Deus. Mas deixe de dar desculpas e venha congregar, porque você não está congregando, não. Você está se enganando. Eu acho engraçado que as pessoas que assistem o culto em casa, que dizem que assistiu, eu pergunto, e aí, como foi o culto? Quem estava pregando mesmo?
Quem foi mesmo? Oxente, eu saio crente. Aleluia. A sabedoria adquire por associações. Mais uma vez eu vou falar, tá? A nossa amizade influencia nossos comportamentos e modifica os nossos hábitos. Quer que eu dê um exemplo? Quando a gente está namorando. I love you too. Oh, beijinho para lá e beijinho para cá. Dá licença aqui, aí vai no banheiro e... aí volta. Aí para rotar. Para limpar os dentes. Não fala alto. Mas quando casa, meu irmão, meu Deus do céu, mudou o hábito. Se o outro é acostumado, pof, o outro também estava em pof, tá nem aí mais, acabou tudo. Eu saí com um pessoal uma vez lá para Rio Grande do Sul. Por isso que eu digo, você precisa ser um influenciador, não ser influenciado. Quando eu olhei, a pessoa estava assim, ó. E rindo, eu digo, essa pessoa está bêbada, não é possível. Eu não vi ela cantando louvor, não vi ela orando em língua, até cachaça. Está embriagada de cachaça. Sabe o que essa pessoa estava fazendo? A gente foi andar naquele trenzinho que se chama Maria Fumaça, que já foi lá no Rio Grande do Sul. E a gente começa a andar nesse trenzinho, e a gente não era nem pastores ainda deles. Então, entreguei. E o trenzinho ia em cada parada, bicho, o povo fazia degustar um vinho. É nada. E eles dão uma taça, sabe? Tipo uma taça descartável, né, pastor? Quando eu olhei ela, eu digo, o que foi, mulher? Quando eu cheguei perto da boca dela, me fui bafo de cachaça pura. Eu peguei a taça dela com muito amor que eu tenho, né, por ela, e quebrei. Eu digo, você não vai tomar vinho quando estiver comigo, não. Venha sozinha para cá. Mas eu não podia me influenciar. Pastor Caldino, ele conta de uma história que estava um presbítero, não, um pastor e os 2 presbíteros, uma coisa assim. E eles foram para um lugar muito frio. E quando chegou nesse lugar, muito frio, o pastor queria ir para o banheiro e disse, vamos entrar naquele barzinho, na cidade pequena. E chamou os 2 companheiros, botou assim sentado, e pediu 3 tequila. O pastor. Aí ele botou as 3, quando ele pediu as 3 tequila, ele saiu, o irmão olhou para o outro e disse, eita, glória a Deus, esse irmão, esse pastor é um dos nossos. Ui! Pegou aqui a tequila e tuf, arrochou. Quando o pastor chegou, estava lá as 2 tequilas vazias dele esperando. Aí, pastor, o negócio tá bom. Ele disse, não, meu filho, eu peguei isso aqui, sabe para quê? Para aquecer. Botou fogo e aquecer, porque está muito frio. Sabe, ele muda os hábitos, sabe? É por isso que eu digo, as associações, você tem que ter cuidado, porque ele muda os nossos hábitos. Se você não passa a ouvir música do mundo, você passa a ouvir a música do mundo. Olha, porque eu vou dizer uma coisa para você. Se você quiser me dar carona, eu digo, desliga o som, por favor. Eu prefiro descer. Eu tenho uma família maravilhosa, amados. Festeira, quem conhece sabe. Povo bom. Gente ri, que sabe que cai de rir. Uma alegria só. Mas só que eu não posso mais me associar com eles. Eu tenho um novo mundo na minha vida. Eu não posso voltar para os mesmos hábitos. Onde tem som do mundo, cachaça. Eu não preciso mais frequentar lugares, sabe? Novos, diferentes. Eu não preciso. Depois que eu confessei Jesus e você, o seu lugar, diga, é na palavra, é unido ali em comunhão com meus irmãos. Por isso que eu digo e eu vou falar de novo. Sabe onde é meu lugar final do ano? Aqui com vocês. Por isso que eu faço um convite especial, honre essa vontade que nós temos de estar com vocês aqui, no dia 31 de dezembro, rompendo com quem esteve conosco o ano todo. Dá um glória a Deus, que isso é importante. Então você não precisa mais mudar o seu linguajar porque das suas associações, as suas expressões, sabe, gera gírias, é tanta coisa que acontece. Aleluia. Influencia até as suas opiniões, amados. Às vezes eu olho para a Isolde e digo, meu Deus, essa Isolde é tudo que há. Aí chega a Graça que está do lado dela, tu não conhece a vida dessa bicha lá em casa. Estou dando um exemplo.
na mesma hora isso vai influenciar a minha opinião. Se você assiste coisas demais para descobrir certas crenças, meu pastor diz isso comigo, mas eu digo, amor, eu preciso pregar a palavra àqueles que também estão assim. Ei, você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai dar a instrução certa, você não precisa buscar nada mais. Porque isso vai influenciar também a sua crença. É incrível. Quem diz que o que mais afetou na caminhada dele, sabe o que foi? Quando ele buscava coisas que não precisava. Lia coisas que não eram necessárias. Influenciava a fé dele. Influencia o nosso jeito de vestir. Anda quem anda todo curtinho, você daqui a pouco está igualzinha. Aí você chega aqui com uma roupa aqui, o decote parece que baixou por um umbigo, mas quando você vê, olha, estou toda arrumadinha, linda, e mais charmosa do que a perua. Aí diz, eu vim aqui pior, graças a Deus que você melhorou, e tem que melhorar, porque o evangelho precisa melhorar. Aleluia. Se eu ando com pessoas sábias, serei cada vez mais sábia. Por quê? Porque receberei porções da sabedoria que essa pessoa possui. Como acontece isso? Diga assim, pela associação, pela influência que recebo delas e vice-versa. Por isso você não tem que se preocupar só com o ruim, não. Se preocupa também com o bom. Eu preciso andar. Está vendo aquela menina ali? Eu tenho pessoas que trabalham na minha equipe. Eu faço até teste. Teste faço. Começa a falar de algumas coisas para ver se ela entra na conversa. E eu já peguei pessoas que não entram de jeito nenhum nessa. E eu fico feliz. Eu digo, meu Deus, ela não fala de ninguém, graças a Deus. Aí depois eu digo que foi um teste, né? Porque não vai pensar que fofoqueira sou eu. Deus te fez, amados, me fez para se relacionar consigo e também com outras pessoas. Mas não precisamos ficar isolados, sabe? Não precisamos. A decisão sempre vai ser nossa. Sempre vai ser nossa. Deixa eu só pegar aqui algo. Zerou meu tempo. Você pode vir aqui, grupo de louvor, rapidinho. Instante passa o tempo, né? Nessa igreja, glória a Deus. Você vai abrir rapidinho para a gente finalizar em 2 Coríntios 6,14. Veja lá o que ele diz. Tem pessoas que elas desejam tanto, amados, estar aqui, sabe? Ministrando a palavra, mas diga, Deus, Ele não vai dar uma arma a uma criança. Se ela está associando com pecado ou com erros, ou com comportamentos de ira, como eu li naquele versículo, sabe que seu pastor ele é ungido o suficiente para saber se você está bem crescido para estar aqui no altar? Às vezes eu tive pessoas que já disseram para mim, se não me colocar no diaconato eu saio da igreja. Eu digo, vai sair, porque eu não posso botar alguém que vai atender pessoas que vêm de todos os lugares do mundo, para olhar para você e dizer, você é veaco, você não paga ninguém, porque você está fazendo aqui na igreja? Eu sei que essa noite é uma noite poderosa. Diga quantas revelações. 2 Coríntios 6,14 diz, não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que ele tem em comum a justiça é a maldade. Ou o que é comunhão pode ter a luz com as trevas. Você que é solteiro, não se junta com quem não é crente não, amados, que você vai sofrer e vai pagar um preço. E às vezes você tem um chamado tão grande de Deus e está parada. Por quê parado? Por causa de decisões. Eu quando olho para a minha vida, digo, não quero mais, Pai, esse jugo desigual para a minha vida. E no 15 diz, que a harmonia entre Cristo e Belial, que há de comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do Deus vivo. Você pode ficar de pé? Sabe, eu quero um momento especial de oração com você essa noite.
sei que Deus está nos chamando para grandes coisas, meu irmão e minha irmã. Sei que Ele quer levar, sabe, ainda esse ano em 2020, você para um nível tão alto nele. Quem tem desejo de seguir o propósito e os projetos de Deus na sua vida, fica com as tuas mãos levantadas. Se você tem convicção que tem um chamado, continua com as tuas mãos levantadas. Deus, Ele quer te surpreender essa noite. Sabe, no 18 Ele diz: lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Sabe, Ele é o nosso pastor. Diga assim: Ele é o meu pastor. Ele é o primeiro interessado, amado, de levar a um nível tão alto nele. Confundir demônios, confundir pessoas. Existe um chamado de Deus para a sua vida e você precisa entender essa noite que essa palavra, ela veio tirar, sabe, você do tiquinho que você acha que está. Sei que pessoas, ela precisa de orações específicas essa noite. Isso. Ele te chamou como cabeça e não como cauda. Você precisa desfrutar. Eu sei que estás comigo. E certamente tua bondade me alcança. Tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida, Senhor. E eu sei, nos seus banquetes de amor eu vou sarar, e o teu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só pra você. Aleluia. Sabe, o teu corpo, ele é santuário do Espírito Santo de Deus. Eu sei que nesse tempo de pandemia houve algumas frustrações, algumas tristezas. Coisas tentaram te parar. Se você está aqui nessa condição, vem aqui na frente rapidinho. Eu tenho convicções que o que vai ser lançado na sua vida hoje. Sabe, em posição de mãos. Vai destravar o teu ministério, vai destravar, sabe? Eu não estou falando de pecado, amado, eu estou falando de coisas que quiseram te distrair por esses dias. E você quer dar um chega essa noite, vem aqui pra frente, vem rápido. Dá um pouco de álcool, por favor, vou impor as mãos, eu preciso essa noite fazer isso, é rápido. Nada vai poder te parar essa noite, creia nisso. Permanece com os teus olhos fechados. Era o meu pastor da banda Rema, aquele. Esse louvor foi amado, sabe? Espírito Santo escreveu no tempo da pandemia. Está sempre comigo. Você que está aí, que graças a Deus está tudo bem com sua vida, começa a louvar, diz que Ele está sempre com você, independente das circunstâncias. Ergue as tuas mãos, levanta as tuas mãos. Nada vai poder parar você. Nada vai poder parar você. Nada pode me abalar. Existe um poder. Nada pode me Manifeste. abalar. E eu declaro